Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a correção comentada da nossa unidade 2, cujo título está aí na tela para vocês: Self-Love, Self-Awareness. O que significa? Self-love. Self-love is a practice of caring for, valuing, and respecting yourself. It means recognizing your worth, forgiving yourself for mistakes, setting healthy boundaries, and prioritizing your own well being, emotionally, physically, and mentally. O auto-amor é a prática de cuidar, de valorizar, respeitar a si mesmo, respeitar quem você é. Significa reconhecer as suas próprias forças, perdoar a si mesmo pelos seus erros, ter hábitos saudáveis, priorizar o seu bem-estar, tanto emocional, físico quanto mental. E self-awareness? Nós temos uma imagem aí. O que seria self-awareness? Self-awareness is the ability to observe and understand your own thoughts, feelings, behaviors, and motivations. It is about knowing who you are, your strengths, weaknesses, values, and how your actions affect others and yourself. O autoconhecimento é a habilidade de observar e compreender os seus próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos e motivações. É sobre saber quem você é, quais são os seus pontos fortes, as suas fraquezas, os seus valores e como as suas ações afetam aos outros e afetam a você mesmo. Então, aqui a gente tem uma imagem ilustrando a nossa unidade. Olha, cada pessoa está se enxergando de um jeito. A gente tem aqui esse carinha com terno, gravata, um sapato social, uma pastinha, mas de repente ele se vê lá na praia, ele queria estar curtindo, às vezes, outra coisa. A gente tem esse garotinho sonhando em ser um jogador de futebol, essa moça se enxergando uma rainha, um gatinho que se vê um leão, um garoto que às vezes se enxerga um velho, uma senhora com andador quando olha no espelho, ela de certa forma vê uma moça numa motocicleta, não é? A menina que caiu e se enxerga fazendo altas manobras com seu skate. Então é sobre isso que nós vamos ver aqui, nós vamos trabalhar na unidade 2 e o que o livro nos traz, né? Resumidamente aí. Read and analyze a web article. Nós vamos ler e analisar artigos na web. Read and identify a recipe. Ler e identificar uma receita. Talk about future. Conversaremos sobre o futuro. Sobre o futuro já tem aquela videoaula que eu passei para vocês há 2 semanas atrás, né? Sobre todos os conteúdos gramaticais que vão cair na S. Make predictions using will and won't. Fazer previsões usando will e won't. Read and analyze letters. Ler e analisar cartas. Read and identify a comic strip. Ler e identificar uma tirinha humorística. Identify some modifiers and adverbial phrases. Identificação de alguns modificadores e frases adverbiais. Understand the use of gerund and infinitives. Compreender o uso dos gerúndios e dos infinitivos. Learn how to deal with failure. Aprender a lidar com o fracasso. Write a listicle. Escrever uma listicle, que nós vamos ver o que é isto. So let's change our page. Aqui, queridos, eu já deixei aberto para vocês a parte do livro do professor com todas as respostas, porque é o que eu disse, nós vamos fazer a correção comentada, né? Vamos analisar o que o livro nos propõe e ver o que a gente tem que fazer. Então, vocês vão pausando esse vídeo, fazendo as correções sempre que for necessária, certo? Então, aqui, olha só. Work in pairs. Read and discuss these quotes. Trabalhe em pares, leia e discuta essas citações.
A citação de letra A. I don't listen to what people say about me, and I don't read what they write about me. People can compare me to anyone they want to, but I'm not going to worry about it. É uma frase do Eric Davis, e que ele diz: Eu não ouço o que as pessoas falam sobre mim, e eu não leio o que elas escrevem sobre mim. As pessoas podem me comparar com qualquer pessoa que elas quiserem, mas eu não vou me importar nem um pouco com isso. Quote letter B, a citação de letra B. When you focus on being the best person you can be, you draw the best possible life, love, and opportunities to you. German Kant. Quando você foca em ser a melhor pessoa que você consegue ser, você desenha o melhor estilo de vida possível, com amor e com oportunidades para você. Então, aqui, nessa atividade, estava pedindo o quê? Is this a formal or informal text? A atividade 2 é para a gente escanear esse textinho que temos aqui, ó. Quer saber se ele é um texto formal ou se ele é um texto informal? Which elements in the text make you say so? Quais são os elementos desse texto que faz você dizer que ele é formal ou que ele é informal? Who usually reads this kind of text? Quem normalmente lê esse tipo de texto que nós vamos ver agora? Does it belong to a series of articles? If so, which? Ele pertence a uma série de artigos? Se sim, que série de artigos seria essa? Então, a gente tem esse texto, como vocês podem observar. Aqui a gente tem a imagem de um tablet, está indicando aqui, né, a bateria, o Wi-Fi, a hora. Se a pessoa leu esse texto, era 12:09 p.m., quer dizer que já começou a tarde. Então, a gente vê que é um texto que veio da internet, né? E o que esse texto nos traz? Ways to accept yourself for who you are. Formas de você se aceitar por quem você é. You're always with yourself, so you might as well enjoy the company. Você sempre vai estar consigo mesmo. Então, você deve de alguma forma curtir a sua própria companhia. É a fala da Diane von Furstenberg. Becoming more accepting becoming more accepting of yourself and loving yourself for the fine person that you really are can lead you to greater happiness and a more fulfilling life. Se tornar mais aceitável por quem você realmente é e amar a você mesmo como você é pode realmente levá-lo a uma vida de maior felicidade e a uma vida mais plena. A palavra fulfill é plenitude. Fulfilling life, uma vida em plenitude. Number one, focus on your positive qualities. Foque nas suas qualidades positivas. When you focus on being the best person you can be, you draw the best possible life, love and opportunities to you. Quando você foca na melhor pessoa que você pode ser, você desenha a melhor vida possível com amor e oportunidades para você. Even though self-improvement is a good thing, it is important that you identify and focus on your positive qualities rather than concentrating on the qualities you feel negatively about. Mesmo que você se desenvolva, né? Se autodesenvolva, mesmo que esse autodesenvolvimento seja uma coisa boa, é importante que você identifique e foque nas suas qualidades positivas, ao invés de se concentrar apenas nas qualidades negativas que você possa ter. Accept your imperfections. Aceite suas imperfeições. It's not about hiding your imperfections on a shoot. It's about embracing them and being unapologetic about them. Não é sobre esconder as suas imperfeições, é sobre abraçá-las e não ter que ficar pedindo desculpa por elas, porque são as suas características, não é? Being human is having some imperfections. Ser humano é ter algumas imperfeições. Instead of dwelling on the things you can change, accept them for what they are. Ao invés de ficar duelando, lutando com as coisas que você não consegue mudar,
Apenas aceite elas do jeito que elas são, não é? Tem uma fala que eu gosto muito que diz: você é exatamente quem você precisa ser, não é? E nós não temos só qualidades, nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos, como uma presença única no mundo. Number three. Disregard what other people might think about your decisions, né? A despeito do que as outras pessoas possam pensar das suas decisões, não leve em consideração o outro. Por quê? Porque a sua vida é a sua vida. Você precisa viver a sua vida. I don't listen to what people say about me, and I don't read what they write about me. People can compare me to anyone they want to, but I'm not going to worry about it. Eu não ouço o que as pessoas falam sobre mim e eu não leio o que elas escrevem sobre mim. As pessoas podem me comparar com qualquer outra pessoa que elas quiserem, mas eu não vou me importar nem um pouco com isso. You will never make everyone else happy. Você nunca vai fazer nenhuma outra pessoa no mundo feliz. If you try, you will soon discover that not only will other people still be unhappy, but you will also be exhausted and unhappy yourself. Se você tentar, você irá descobrir que não apenas as outras pessoas continuam infelizes, mas você também irá se sentir exausto e infeliz, você por si mesmo, não é? Muitas vezes a gente tem a ilusão de que a gente pode fazer o outro feliz. E esse texto ele vem nos dizer mais ou menos isso. A felicidade do outro é uma responsabilidade do outro. Você não tem nada com isso. Você pode fazer alguma coisa para ajudar. Você pode fazer um ato de gentileza. Mas se essa pessoa vai ser feliz ou não, é com ela. Não é da nossa responsabilidade. Então, aqui, quando a gente volta, né, quer saber se esse texto é formal ou informal? Quais são os elementos do texto que fazem você pensar isso? Olha, it is a formal text. Informal, perdão, it is an informal text. É um texto informal. Por quê? Use of contractions like your, don't, you will. Então, geralmente os textos informais, eles trazem contrações. Ao invés de escrever you are, aqui tá you are, ok? Ao invés de escrever do not, ele colocou don't, né? Então, no texto formal, teria you are, teria do not, teria you will, ao invés dessas formas contraídas que estão aí. The use of the pronoun you makes readers closer to the story. Então, o texto está falando você, o tempo todo, para você se colocar dentro dessa situação. Então, isso traz uma maior proximidade, te puxa para perto do texto, para que você se enxergue, né, vivendo essas situações do texto. Letra B. Quem geralmente costuma ler esse tipo de texto? Pessoas que estão interessadas no tópico. People who are interested in the topic. Letra C. Does it belong to a series of articles? If so, which? Esse texto ele pertence a uma série de artigos? Se ele pertence a uma série de artigos, qual seria essa série de artigos? Essa resposta, ela tá lá no finalzinho aqui, ó. Spring Steve, Seven Ways to Accept Yourself for Who You Are, Median Life, Median Life, Live Your Life on Purpose. Perdão, é porque tá muito pequenininho, mas essa é a resposta. Sim, é chamada Live Your Life with Purpose. Então, a série, né, a coletânea, se chama Viva Sua Vida com Propósito. Vamos continuar aqui passando agora para a nossa próxima página. O que temos aqui? Tem um post aqui, está pedindo para trabalhar em pares e discutir as questões sobre esse post, sobre esse artigo. A gente vê que nesse cell phone aqui o que tem? Recipes for self-love, receitas para o auto-amor. Never feel guilty for your flaws. Nunca se sinta culpado por seus erros. Don't apologize for being human. Não peça perdão por ser humano. Aqui, recipes for self-love, né? Mais um post. Don't judge your friends. Não julgue seus amigos. Support them instead. Ao invés disso,
dê suporte, dê apoio, apoios ao invés de julgá-los. E tá perguntando aqui, which of these topics is the most challenging for you and why? Qual dos tópicos do texto anterior é mais desafiador para você e por quê? Focar nas qualidades positivas, aceitar suas imperfeições, discordar com o que as outras pessoas possam pensar sobre as suas decisões. Desses três tópicos aqui, qual é o mais difícil para você? Então, aqui é a resposta pessoal, né, gente? Ups. Which one is easiest and why? Voltando lá também, qual deles é o mais fácil e por quê? Atividade 4. You are going to read two posts from an Instagram profile called Recipes for Self-Love. São esses dois posts que nós lemos aqui. Check all possible definitions for a recipe. Então, aqui está trabalhando com o gênero receita e quer que você marque todas as definições possíveis para uma receita. Temos esse ícone aqui que abre essa imagem. Então, aqui nós temos Simple Recipes, receitas simples. Banana Pancakes, panquecas de banana. Então, uma receita culinária, ela vem dividida da seguinte forma: ingredients, que são os ingredientes, one banana, two eggs, a quarter tablespoon of cinnamon. Os ingredientes são uma banana, dois ovos, um quarto de uma tea é chá, teaspoon, colher de chá de cinnamon. Cinnamon é canela. Preparation, como preparar? 1. In a bowl, mashed bananas with a fork. Em uma tigela, amasse a banana com um garfo. 2. Add the eggs and cinnamon and mix well. Adicione os ovos e a canela e misture bem. 3. Pour the mixture in a frying pan and cook each side for 4 minutes. Item 3, né? Coloque essa mistura numa frigideira, panela de fritura, e cozinhe cada um dos lados por 4 minutos. 4. Eat with honey. Coma com mel. Enjoy. Curta o seu prato. Então, aqui a gente tem uma receita de panqueca de banana. Olha, aqui a gente tem outra receita simples. Repare que aquilo que aconteceu com o texto anterior, né? Que é um texto que vem, aquela pergunta ali, ó. O texto pertence a uma série de artigos? Ele pertence a uma série de artigos. Qual que é a série de artigos, né? Viva sua vida com propósito. Então, são vários propósitos. Aqui, nós temos uma série de receitas. Que tipo de receitas? Simple recipes, receitas simples. Peanut butter cookies. Então, são cookies de manteiga de amendoim. Ingredients: 1 cup peanut butter, 1 cup raw sugar, 1 egg. Então, essa receita vai levar uma xícara de manteiga de amendoim. A palavra cup parece copo, mas é caneca, é xícara. Uma xícara de açúcar. Esse raw sugar é o açúcar cristal. Ele é o açúcar mais granuladinho. 1 egg, um ovo. Preparation, modo de preparo. Beat the ingredients together to a paste. Bata os ingredientes juntos até formar uma pasta. Make balls with the paste and pour them on an oven tray with baking paper. Faça bolinhas com essa pasta e coloque-as em uma bandeja coberta com papel manteiga. Baking paper, papel de assar, papel manteiga. 3. Preheat oven to 200 Celsius degrees and bake for 10 minutes. Preaqueça o forno a 200 graus Celsius e asse por 10 minutos. Mais uma simple recipe. Mais uma receita simples. Que receita é essa? Strawberry jelly, que seria uma geleia de morango. Ingredients: 1 cup strawberries, 1 cup raw sugar, 1 tablespoon of lemon juice. Então, ele leva uma xícara de morangos, provavelmente deve ser picadinho, né? Uma xícara de açúcar cristal, uma tablespoon é a colher de mesa, que a gente chama também de colher de sopa. Uma colher de sopa de suco de limão. Preparation. Put all the ingredients in the pan and mix them. Coloque todos os ingredientes em uma panela e misture-os.
Cook for 10-20 minutes. Cozinhe em torno de 10 a 20 minutos. Until it becomes jelly. Até que ele se torne uma geleia. You should stir it the whole time. Você deve mexer o tempo todo. Precisa estar sempre mexendo. Stir é mexendo. Store in the fridge. Estoque, guarde na geladeira. E por último, a nossa última recipe. Carrot cake, que é o bolo de cenoura. Ingredients. Half a cup of oil, 3 grated carrots, 4 eggs, 2 cups of sugar, 2.5 cups of flour, 1 tablespoon of baking soda. Então, essa receita vai levar meia xícara de óleo, 3 cenouras grandes, grated, quer dizer que precisa ser grandes, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1,5 xícara de farinha de trigo, 1 colher de mesa ou de sopa de fermento em pó, baking soda. Ah, mentira, não falou que é fermento em pó, só falou fermento, baking soda, fermento de assar. Preparation, preparação. Use a blender to mix the carrots, the eggs and the oil. Use um liquidificador para misturar, né, para bater as cenouras, os ovos e o óleo. 2. Add flour, sugar and baking soda. Adicione a farinha, o açúcar e o fermento que você for usar. Mix it. Misture-os. Bake at 180 Celsius degrees in a preheat oven for 40 minutes. Asse em um forno a 180 graus Celsius pré-aquecido por 40 minutos. Então aqui a gente viu as nossas recipes. Agora vamos voltar para cá, né? Quais são as características, né? O que define uma receita? Seja ela qual for. A medical prescription, uma prescrição médica, geralmente é uma receita, porque vai te indicar um remédio que você deve tomar, quantas vezes, qual a dosagem. A method for achieving some desired objective, um método para alcançar um objetivo desejado. É uma receita. A set of instructions for preparing a particular dish, including a list of ingredients required. Um conjunto de instruções para preparar um prato em especial, incluindo uma lista ou ingredientes requeridos. Aí a letra D fica de fora, a gente não marca a letra D. Ideas to implement after a meeting. Ideias a serem implementadas após uma reunião, não marca essa. Read the post. Do you agree with them? Então é para ler esses 2 posts aqui e ver se você concorda com eles. 6. Find words in the post with the following meanings. Aqui, gente, é aquele tipo de exercício que tem a definição. Inglês, inglês. É como se fosse um dicionário inglês. Tem a definição aí e você precisa encontrar a palavra que corresponda a essa definição. Então, deixa eu voltar aqui para ver uma coisa. Não tem nada marcado aqui. É para buscar nos posts mesmo. Nestes 2 posts aqui, ó. Então, apologize significa pedir desculpas. To tell someone that you are sorry for having done something that has caused problems or unhappiness for them. É dizer a alguém que você sente muito por ter feito algo que causou problemas ou infelicidade a eles. Guilty significa culpa. To be responsible for doing something wrong. Ser responsável por ter feito algo de errado. Judge, que significa julgamento. To form an opinion by guessing. Formar uma opinião tentando adivinhar, porque você acha alguma coisa. To guess, achar alguma coisa. Flaw, que pode ser falha, né? A fault, a mistake, a weakness. Uma falta, um erro, uma fraqueza. Aqui nós temos o nosso think tank, que é o nosso tanque do pensamento, para te fazer pensar e discutir. Do you ever feel guilty for doing what you want to do? Why? Alguma vez você já se sentiu culpado por fazer algo que você queria fazer? Por quê? Né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa que não engloba os nossos amigos ou não engloba alguma pessoa que a gente gostaria muito que fosse com a gente. Porque a gente, de certa forma, fica querendo fazer tudo junto o tempo todo. Mas repara que isso é impossível.
e que as pessoas têm gostos diferentes, mas às vezes acontece, não é? Da gente se sentir culpado de fazer alguma coisa que o seu melhor amigo não vai junto, ou que alguém que você gosta muito não vai junto. Segundo pontinho. Bullying based on appearance is not going to inspire people to adopt a healthier lifestyle. Fazer bullying, né, com alguma pessoa, tomando por base a aparência, é algo que não vai inspirar essa pessoa a adotar um estilo de vida mais saudável. Have you ever seen anyone go through this? Alguma vez você já viu alguém passar por isso, né? Bom, aqui ele te pede para ir lá para o workbook da página 130 e resolver as atividades do seu livro. Eu vou mostrar para vocês uma parte aqui da Iônica, onde tem esses workbooks que você pode responder as questões online e já ter um feedback se a sua resposta está certa ou não. Eu vou pausar esse vídeo por aqui, vou fazer uma quebrazinha aqui só para abrir e mostrar para vocês, beleza? Olha só, meus queridos, eu estou entrando aqui na Iônica de novo, vou fazer o passo a passo aqui com vocês para mostrar onde é que fica essa parte do workbook. Então tá aqui, ó, Ensino Fundamental oitavos anos, mostrar mais. Não sei se a Iônica de vocês está igual a minha. A gente entra aqui no Evolution Takeoff Lower Secondary 3, que é o livro de vocês, e quando eu abro aparece, né? Online Workbook Our Languages Level 3. É isso aqui que você deve procurar, buscar para treinar, né, as questões do workbook, né? Que aparece também o nosso livro do Nelson Mandela, que agora acabando as provas nós vamos retomar as nossas leituras. Então, quando você clica aqui, o workbook ele aparece para vocês com as unidades, olha, Unit 1, Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, Lesson 4. Isso aqui é conteúdo já vencido. Unit 2 também tem Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, Lesson 4. Vamos abrir alguma coisa aqui, em algum lugar aqui da unidade 1. Aí, olha, a primeira atividade do workbook da unidade 1 está pedindo para você ler esse artigo e assinalar verdadeiro ou falso. Como é que você vai fazer para assinalar verdadeiro ou falso? Repara que cada uma das questões vem com esse caderninho com lápis aqui, olha. Então, você tem que clicar aqui para responder as questões. Então, vou apertar aqui para assinalar verdadeiro ou falso. Eu não vou gastar tempo lendo, não. Vou marcar qualquer coisa aqui só para mostrar para vocês. Repara que aqui, deixa eu parar e falar mais uma coisa. Minha sugestão é que vocês façam essa atividade pelo computador, né? Se tiverem condições. Deixe o celular do lado para você pesquisar alguma palavra que você não entendeu. E deixa também um caderno, pode ser o caderno de inglês mesmo, porque aí você já vai montar o seu vocabulário de palavras desconhecidas. Anota, né? Vai pesquisando no celular, ou sei lá, aqui onde você for usar, você já separa um caderninho para anotar essas palavras que você não entendeu para criar o seu vocabulário. Porque assim você tem uma chance muito maior de se sair muito bem na sua prova e de não aparecer nenhuma surpresa. Lembrando aqui, né, que a avaliação do sistema, eles vão usar o nosso material que nós temos em mãos, né, eles já usaram, né, esse material que nós temos em mãos para elaborar a prova. Então, você já tem tudo o que você precisa em mãos para conseguir fazer uma excelente avaliação. Depois que você marcou aqui, você coloca em validar. Olha, ele mostra o que está errado. Então, essa letra C aqui não era verdadeira, era falsa. Essa aqui não era falsa, era verdadeira. Se você quiser, você pode reiniciar, né? Acho que estava assim, ó, e fazer de novo. Pode reiniciar quantas vezes quiser, né? Olha só. Agora vai dar tudo certo. Aí deu certo, um ponto. Então, as atividades eles vão marcando, né? E aí você vai refazendo elas sempre que for necessário. Eu vou voltar agora, vou sair dessa tela e vou retomar, entrar aqui no livro do professor. Cadê meu livro? Para a gente continuar.
a nossa atividade. Na página 26, nós vamos agora lá para a página 26. Aqui na página 26, como eu disse que eu já ia deixar o livro do professor aberto, nós temos essa imagem. Primeira coisa é sempre explorar a imagem, né? Tem duas meninas aqui parece que elas cresceram, parece que o tempo passou, né? E aí a gente tem nesse reading, o que que a gente tem primeiro? Look at the pictures, describe them. What do they represent? Observe essas imagens e descreva-as. O que elas representam? E tem uma sugestão de resposta. They represent the past and the future. Old days and nowadays. Elas representam o passado e o futuro. Elas representam os velhos e antigos tempos, né, os dias do passado, e nowadays, os dias do presente. Aqui está pedindo para a gente ler essa carta e identificar quais elementos linguísticos nessa carta que você pode identificar. Vamos lá, então. A letter to my future. Dear future self, how has life turned out for you? Have you achieved all you wanted to, or are you still working towards your goals? It seems I've already have a pretty good idea about where I want to be in the next 4 to 8 years, but things can change, and you are and have adjusted to those changes. Did you finally get that dog you wanted? Where is your family? Did your brother reach his goals? Did your dad retire and move mom and him out to that dream house on the water like they had always hoped to? I hope everything is how you dreamed it would be. And even if it isn't, I know you are making the most of all of the situation. Love, 18-year-old you. Então, o que nós temos nessa carta? Querido futuro eu, como a vida mudou para você? Você alcançou aquilo que você queria ou você ainda está trabalhando em suas metas? Parece que eu já tinha uma boa ideia sobre o que eu gostaria, como eu gostaria que fossem os meus próximos 4 ou 8 anos, mas as coisas podem mudar e você pode ter que ter ajustado algumas dessas mudanças. Você finalmente conseguiu ter aquele cachorro que você queria? Onde está sua família? O seu irmão alcançou suas metas, seus objetivos? O seu pai se aposentou e se mudou com sua mãe para aquela casa dos sonhos deles, que fica perto da água, que eles sempre quiseram fazer, que eles sempre quiseram morar lá, né? Eles sempre quiseram isso. Eu espero que tudo esteja exatamente como você sonhou que seria. E, mesmo se não estiver, eu sei que você está fazendo o melhor que pode dessa situação. Com amor, 18, o seu eu 18 anos mais velho, o seu eu do futuro, né? Pessoa que, o seu eu de 18 anos. Então é como se fosse, opa, essa menina aqui escrevendo na carta para essa, né? Os sonhos que ela tinha aqui e ela se imaginando 4 ou 8 anos depois, né? E a questão 2 pediu para a gente ler a carta. What linguistic elements of a letter can you identify? Quais os elementos de uma carta que você consegue identificar? Não consigo ampliar mais, mas eu acredito que aí vocês podem ampliar a tela e ler aqui a resposta. It begins with, uma carta ela começa com Dear, querido ou querida fulano de tal, né? It uses simple and objective language. Uma carta ela utiliza uma linguagem simples e objetiva. It ends with love. Ela termina com palavras como amor, com carinho. It's reading using questions. Ela é escrita fazendo perguntas, né? Porque uma carta você endereça para alguém, você faz alguma pergunta para a pessoa, para o seu interlocutor. Você quer saber como é que está a vida dele ou dela? Você quer saber o que essa pessoa conseguiu fazer? Né? Você quer saber onde essa pessoa está morando agora, se ela trocou de emprego, então sempre vai ter algum tipo de pergunta, né? Nesse gênero de texto que é o carta.
A atividade 3 pede para vocês trabalharem em pares e fazerem essas perguntas, mas vocês vão respondendo aí. De repente, o seu par pode ser alguém da sua família. Troque ideias com as pessoas da sua casa e da sua família para comporem essas atividades aqui. Do you ever worry about your future self? Alguma vez você já se preocupou com o seu eu do futuro? Com certeza todo mundo se preocupa, não é? Why or why not? Por quê ou por que não? Are you curious about the future? Você tem curiosidade sobre o futuro? Então, tempo para vocês passarem em família e perguntarem isso aqui. Escrever também, né, sobre como você se sente em relação ao seu futuro. Atividade 4. Work in trios, também é atividade para fazer em grupo. What kind of questions would you like to ask about your future? Que tipo de perguntas você gostaria de fazer sobre o seu futuro? Look at examples below and make a list. Observe os exemplos abaixo e faça uma lista. Share it with your group and discuss it. Compartilhe com seu grupo e discuta. Então, aqui a pessoa colocou exemplo de lista, coisas que ela quer, né? Pass math, passar em matemática, be successful, ser uma pessoa de sucesso, become a better person, tornar-se uma pessoa melhor. Aqui nós temos uma atividade de listening, deixa eu checar como é que tá a minha tela de compartilhamento, senão o áudio não aparece na nossa gravação, tem que compartilhar o som. Listen to an audio letter to a future self. Ouça a uma carta para o seu eu do futuro. Contrast and compare it to the letter you read in activity 2. Então, você vai escutar essa carta aqui, contrastar e comparar com essa que a gente escutou aqui, ó, na atividade 2, certo? Eu vou enviar para vocês também, lá pelo Diário Escola, um PDF com as respostas do workbook e com essas audio scripts aí, com o textinho que a gente escutar aqui para resolver as atividades, eu vou mandar ele por escrito também. E aí depois, se você tiver a oportunidade, usa o QR Code. A última parte do livro, ele tem os áudios aqui para vocês escutarem, né, e treinarem aqui, né? E aí vocês vão poder ler o script e ouvir de novo o texto para treinar para o listening. Vamos ver se aqui vai Track funcionar. 9, Unit 2, page 26, Activity 5. Dear future me, what's up? I was wondering what you've been up to. Did you graduate from a good university? Did you move to a different state? Please tell me you finally made it to California. I want so much to live there. But at the same time, I'm so scared of being away from family. Did you get married? Or are you still single? Are you happy where you are? If you're not, change! Are you still into fashion? Do you still exercise? Did you finally meet Rihanna? The 15-year-old you would be really happy if you did. Last but not least, I hope you learned to love yourself the way you are. You don't need straight hair or a slim figure to cherish who you are. Hope you're not going on crazy diets and that you are taking good care of yourself. Love, little 16-year-old me. Oh, parece que essa pessoa dessa carta, né, tem umas diferenças, né? Ela diz, querido futuro eu, como você está indo? Eu fico aqui imaginando, é, você conseguiu se graduar numa boa universidade, você se mudou para um estado diferente. Por favor, diga-me que você conseguiu se mudar para Califórnia. Eu tenho muito para viver lá, muitas coisas legais para viver lá, mas ao mesmo tempo eu tenho tanto medo de ficar longe da minha família. Você se casou? Ou você ainda está solteiro ou solteira? Você está feliz onde você está? Se você não está, por favor, mude. Você ainda é uma pessoa que segue a moda? Você ainda anda na moda? Você ainda faz exercícios?
Você finalmente conheceu a Rihanna? Aquela garotinha de 15 anos de idade ficaria muito feliz se você fizesse isso por ela. Por último, mas não a última coisa, eu espero que você tenha aprendido a se amar do jeito que você é, que você não precise ter o cabelo alisado ou que você não precise ser uma figura magra, que você não precise ser magra, né, para realmente curtir quem você é. Eu espero que você não esteja mais fazendo aquelas dietas malucas que você sempre fazia, dizendo que era para cuidar de si mesmo. Com amor, a pequena 16 anos de idade de mim, Little 16-year-old me. Bom, parece que essa segunda pessoa, ela tem um pouco mais de problemas do que a primeira, né? Ela tem, inclusive, problemas relacionados à aparência e parece que ela quer muito se libertar disso, né? Então, tá pedindo aqui para ouvir e contrastar as duas cartas, né? Então, o que que a gente pode falar aqui? It uses the same linguistic elements. Essa coisinha eu não consigo Track tirar 9. daqui. Peraí, não consigo tirar? Eu vou abrir uma aba aqui do meu Zoom para escrever a resposta aqui para vocês, tá? Então, olha só. It uses the same linguistic elements. Quais são esses linguistic elements? Start with, começa com dear, querido, querida, blá, blá, blá. Também. Qual é a outra característica, né? A gente tem essa característica aqui de carta. Qual é outra característica de carta que tem na primeira carta e que tem aqui na segunda? Sem ser falar sobre o assunto, né? Use a simple and objective language. Usa uma linguagem simples e objetiva. Que mais? It ends with love. It ends. Termina com amor. Colocou nas duas aí colocou love, 18-year-old you. Love, no caso dessa aqui, 16-year-old me. Também pode ser outras expressões, tipo sincerely, respeitosamente, hum, carefully, com carinho, com cuidado, né? A gente tem outras expressões, mas o livro está trazendo só essa, nós vamos pensar mais nessa, né? Além disso, que outra característica de carta tem aqui? Questions, perguntas, questionamentos, perguntas, né? Uma carta ela tem questions, ela tem perguntas. Então, essa seria a resposta adequada aqui para a nossa questão de número 5. Eu gostaria muito que vocês fossem assistindo e pausando o vídeo para resolver as atividades, né? Pausa aí, vê o que está no seu livro, analisa se tem alguma outra dúvida. Eu vou apagar porque eu vou virar a página e, senão, a gente passa a próxima atividade com algumas marquinhas e aí não dá certo, né? Aqui nós temos uma atividade com o futuro usado com will. Eu gravei uma videoaula para vocês anteriormente explicando os conteúdos gramaticais da prova, não é? Então vamos lá. Read the conversation about the future. Leia essa conversa sobre o futuro. Then complete the rule for will and want. Em seguida, complete a regrinha do will e do want. Base form. Então, vai completar com base form, que significa forma base. Future, futuro. Predictions, previsões. Will I pass math? Yes, you will. Eu passarei em matemática? Sim, você irá passar. Will I become a better person? Eu me tornarei uma pessoa melhor? No, you won't. Não, você não se tornará. Que horror. Mas vamos continuar aqui. Use will or want. Então a gente usa will ou então want, mas depois aqui, olha,
Will I pass? Deixa eu abrir minha canetinha aqui de novo. Olha só. Pass é verbo. Become é verbo. Então, a gente usa will ou want mais o verbo na forma base. To make predictions, para fazer predições, previsões sobre o future, sobre o futuro. Ok? Então, a gente sempre vai ter will e mais algum outro verbo. 7. Play the past, present, future game. Jogue o joguinho do passado, presente e futuro. Aqui também era uma atividade para a gente fazer em trios e estava pedindo informações informais sobre a sua vida. Tipo, trabalho voluntário, se você já fez algum. Your partners have to guess if you are talking about the past, the present or the future by saying. Os seus colegas deveriam saber se você está falando do passado, do presente ou do futuro ao dizer You did voluntary work last month. Você fez trabalho voluntário no mês passado. Então, isso aqui é for the past, porque usou did e usou last month. You do voluntary work every Sunday. Você faz serviço voluntário todo domingo. For the present, porque usou o do, que é o auxiliar do presente, né? Mas aqui não está sendo usado como auxiliar, está sendo usado como verbo principal. Every Sunday, todo domingo. Então, é rotina, é coisa que sempre repete. You will do voluntary work. Você irá fazer trabalho voluntário. Então, isso é futuro. Então, era para vocês criarem algumas frases e contar para o colega, e o colega falaria for the past, for the present, for the future. Seria uma atividade legal, mas nós estamos tão abarrotados de coisas para ver, né? E vocês viram que não dá tempo de trabalhar a gramática e fazer todas essas atividades interativas em grupo. What are you predicting? O que você está prevendo? Choose something to make predictions about. Escolha algo no qual você possa fazer previsões. Don't say what. Não diga what, que significa o quê? Describe your prediction and let your partners discover what you are predicting. Descreva sua previsão e deixe que seu parceiro, seu colega descubra o que você está pretendendo fazer. E aí, follow the example. Era para seguir esse exemplo. They will become thinner, faster and more technological. Eles se tornarão mais magros, mais rápidos e mais tecnológicos. I know televisions. Eu sei as televisões. No, wrong answer. Não, resposta errada. Well, cell phones then. Bem, seriam os telefones celulares. Yes. Então aqui é para falar de um objeto que thinner aqui não vai ser mais magros, vai ser mais fininhos. A palavra thin pode ser magro ou fino, né? Estava falando dos telefones celulares. Aqui nós temos esse exercício, stress syllable. O que significa stress nesse caso? Seria a sílaba tônica. Então, aqui estava pedindo para você reorganizar essas 4 sílabas e escrever a palavra certa. Em seguida, escutar, né, a sua resposta. Então, aqui a palavra está separada em sílabas, a palavra correta é voluntary. Vamos ouvir? Track 10, Unit 2, page 27. Activities 9 and 10. Voluntary. Voluntary. A gente escutou 2 pronúncias aqui, não é? Checa de novo. Track 10, Unit 2, page 27. Activities 9 and 10. Voluntary. Voluntary. Aqui na 10 da palavra é voluntary ou voluntary. Listen to the audio again. What's the strongest syllable in this word? Qual é a sílaba tônica? A sílaba mais forte é o vo. Voluntary. O voluntary. Provavelmente aqui deve estar com a pronúncia britânica e americana. Atividade 11. Escolha a opção que representa a sílaba tônica nas palavras que estão em negrito. Então, repara aqui, ó. O negrito está no vid, aqui está no in, aqui está no all. Né? O livro de vocês está sem a marcação da resposta correta. Então, é para você escutar e marcar um desses pontinhos aqui
que tem a sílaba tônica com o negrito correto, aquela que fala mais forte mesmo. Vamos ouvir para treinar? Track 11, Unit 2, page 27. Activity 11. A, Individual. B, Understand. Mais uma vez. Track 11, Unit 2, page 27. Activity 11. A, Individual. B, Understand. Ok? Questão 12. Record a letter to your future self. Grave uma carta para o seu futuro eu. Use your cell phone and add images and text. Utilize o seu telefone celular, adicione imagens, adicione o texto. Use will to make predictions. Isso aqui também seria uma atividade legal. Eu até disse que eu ia pedir para vocês gravarem uma coisa para mim no Padlet, mas nós estamos com um tempinho meio apertado. Vamos prosseguir. De repente, mais tarde, a gente pode voltar e fazer essa atividade, porque eu acho que esse capítulo tem chance de cair em provas futuras. Bom, passando a página, agora nós vamos fazer esse listening lá da página 28. Read the comic strip on the right and match the words with their definitions. Então, a gente tem uma tirinha humorística aqui. É para ler e colocar as palavras de acordo com a definição delas. As palavras são failure, refuse, success. I have you figure out, Garfield. You refuse to take life on because you are afraid of failure. Eu tenho que te entender, Garfield. Você está se recusando a levar a sua vida porque você está com medo do fracasso? That shows what John knows about human nature. Ele pensando, isso mostra o que o John pensa sobre a natureza humana. Né? Ele não desistiu, ele é só o Garfield, ele só quer ficar deitado descansando. Actually, I have a deep-seated fear of success. Na realidade, eu tenho um profundo medo do sucesso. Porque se ele tiver sucesso, ele vai ter que fazer muita coisa, né? Provavelmente. Então, aqui, ó. Indicate or show that one is not willing to do something. Indica ou mostra que alguém não está com vontade de fazer alguma coisa. Então, a palavra correta é refuse, que significa recusa, recusar-se a fazer alguma coisa, esquivar-se da tarefa. Letter B. Accomplishment of an aim or purpose. Você executar, né, chegar a um objetivo ou um propósito, né, conseguir alcançar um objetivo ou um propósito. Success, que significa sucesso. Not being successful in doing or achieving something. Não obter sucesso ao fazer ou alcançar alguma coisa. Failure, que é fracasso. É engraçado que aqui tem escrito listening e não tem texto para a gente escutar, mas vamos seguir. O texto está aqui embaixo, né? Read the comic again. Leia a tirinha novamente. What linguistic elements do you recognize? Quais os elementos linguísticos que você reconhece? Write true or false. Escreva verdadeiro ou falso. Correct the false ones. Corrija aquelas que estão falsas. A comic strip is a sequence of drawings arranged in panels and display brief humor with text and balloons. Uma tirinha humorística é uma sequência de desenhos que são organizados em quadrinhos. A palavra panels são quadrinhos e que display mostram, né, demonstram um breve humor com texto em balãozinhos, né? Então essa é true, é verdadeira. A gente observa aqui, ó. We have 1, 2, 3 panels. Temos 3 quadrinhos. Speech balloon, que é o balão de discurso. Thought balloon, que é o balão de pensamento. Comic strips follow a logical sequence. A tirinha humorística, ela segue uma sequência lógica. It's true, é verdadeiro. They are designed by architects. Elas são feitas por arquitetos. Aqui não é verdadeiro, é falso.
Comic strips are designed by comic artists or cartoonists. As tirinhas humorísticas, elas são feitas, desenhadas por artistas, né, dos gibis, dos comics, ou cartunistas. Activity 3. You are going to listen to a speech entitled The Best Advice You Will Hear by Will Smith. Você irá escutar um discurso intitulado O Melhor Conselho que Você Irá Escutar. Esse discurso foi feito pelo Will Smith. Work in pairs. Trabalhe em pares. Mais uma vez, o seu par vai ser alguém da sua família dessa vez, tá bom? Write a list of possible advice you think he will mention. Escreva uma lista de possíveis conselhos que você acha que ele menciona. Aqui eu até acho melhor que vocês façam essa atividade em casa, porque os pais são sempre melhores para orientá-los nessas atividades, né? São os melhores conselheiros do mundo, são as pessoas que mais querem o seu bem. Vamos lá. Track 13, Unit 2, page 28, Activity 7. President Faust, members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, members of the faculty, proud parents, and above all, graduates. The first thing I would like to say is thank you. Not only has Harvard given me an extraordinary honor, but the weeks of fear and nausea I have endured at the thought of giving this commencement address have made me lose weight. Delivering a commencement address is a great responsibility, or so I thought, until I cast my mind back to my own graduation. The commencement speaker that day was the distinguished British philosopher Baroness Mary Warnock. Reflecting on her speech has helped me enormously in writing this one, because it turns out that I can't remember a single word she said. This liberating discovery enables me to proceed without any fear that I might inadvertently influence you to abandon promising careers in business, the law, or politics, achievable goals, the first step to self-improvement. Well, definitely I got a little bit lost. Eu fiquei um pouco perdida aqui nesse discurso, mas eu custei a encontrar, mas encontrei ele aqui, né? O que que ela fala? Presidente Fausto, membros da corporação de Harvard que estão nos bares de além-mar. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para depois postar o audio script deles para vocês, porque aí vocês vão ler e identificar aqui as palavras, né? É um discurso de agradecimento, tipo esses discursos de formatura, né? Ela fala, membros da faculdade, pais orgulhosos e aqueles que ainda estão por se graduar, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é muito obrigado, não apenas porque Harvard me deu essa honra extraordinária, mas por causa das semanas de medo e náusea que eu tive que sobreviver, até que eu para falar, para proferir esse discurso, né, que me fez, inclusive, perder um pouco de peso. É uma grande responsabilidade estar aqui na minha própria graduação, na minha própria formatura, e ser o paraninfo, né, a pessoa que fala, ter essa distinção, né, de um filósofo britânico dos barões de Mary Warnock. Refletindo sobre esse discurso, ele me ajudou enormemente, alguém me ajudou enormemente a escrevê-lo, porque eu acabei lembrando de uma única palavra que ela disse. A descoberta deliberativa nos possibilita procedermos contra qualquer tipo de medo que possamos inadvertidamente sermos influenciados ao abandono da promessa das carreiras nos negócios, nas leis ou nas políticas. Alcançar as metas seria o primeiro passo para o autodesenvolvimento.
Eu mesma não entendi muito esse texto. Acredito que não vai cair na prova, mas nós vamos estudar todos os detalhes com calma, certo? Então tá aqui, ó. Listen to the audio and check your predictions. Ouça o áudio e cheque suas previsões. É essa pessoa que tá falando de self-discipline, então é isso que precisa. E accepting the failure, talvez aceitar o fracasso, porque ela tá falando de um futuro que ela não tem certeza. According to the audio you heard, the most people are ready to do what it takes to make their dreams come true. De acordo com o áudio que você escutou, a maioria das pessoas estão prontas para fazer com que os sonhos delas se tornem verdadeiros. Ela disse que não. Não, elas não estão. No, they aren't. Will Smith makes an analogy to explain how important failure is. Ele fez uma analogia para explicar quão importante um fracasso é. Qual analogia foi essa? Depois, eu gostaria que vocês pegassem, né, o documento que eu vou enviar com esses áudios escritos para verificar essas respostas aí. Going to the gym, ir para a academia. If you want your body to change, you have to make your muscles fail because that's where adaptation growth is. Se você quer fazer com que seu corpo cresça, você tem que fazer com que seus músculos fracassem, porque é aí que a adaptação e o crescimento acontece. Eu não achei o pedaço aqui que ele falou de academia, não, mas tudo bem. Atividade 7. J.K. Rowling, author of Harry Potter books, gave motivational speech for graduation ceremony at Harvard University. A J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, dos livros do Harry Potter, ela proferiu vários discursos motivacionais para as cerimônias de formatura de Harvard, da Universidade de Harvard. This type of speech is called a commencement address. Esse tipo de discurso tem esse nome, commencement address. Ouça a parte dele e assinale verdadeiro ou falso e corrija as sentenças que estão falsas. Temos mais um discurso aqui, vamos lá. Track 13, Unit 2, page 28, Activity 7. President Faust, members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, members of the faculty, proud parents, and above all, graduates. The first thing I would like to say is thank you. Not only has Harvard given me an extraordinary honor, but the weeks of fear and nausea I have endured at the thought of giving this commencement address have made me lose weight. Delivering a commencement address is a great responsibility, or so I thought, until I cast my mind back to my own graduation. The commencement speaker that day was the distinguished British philosopher Baroness Mary Warnock. Reflecting on her speech has helped me enormously in writing this one, because it turns out that I can't remember a single word she said. This liberating discovery enables me to proceed without any fear that I might inadvertently influence you to abandon promising careers in business, the law, or politics, achievable goals, the first step to self-improvement. Tô achando que isso aqui não é da J.K. Rowling, não. Peraí, eu não tô encontrando esse áudio, mas tudo bem, que estão as respostas. Tudo bem, nada, né, gente? Não tá nada bem. Vamos comentar aqui, então. Commencement address seria o discurso de formatura, né? A letra A, J.K. Rowling believes it's fun to deliver a commencement address. Diz aqui que ela acredita que é divertido proferir um discurso de formatura. Vai ser falso, porque ela não acha divertido. Só que isso não falou nesse áudio que eu passei para vocês, não. Eu não encontrei esse áudio, eu vou passar ele por escrito no material. Né? Esse áudio que vocês acabaram de escutar é o áudio que a gente ouviu lá para as atividades 4, 5 e 6. Só que o livro é o material que eu tenho. Onde é que eu vou
pescar, buscar por esse áudio, não é? She can't remember a word of what the British philosopher Baroness Mary Warnick said at her commencement address. Ela não conseguiu lembrar de uma das palavras que a filósofa e baronesa britânica Mary Warnick disse no seu discurso de formatura verdadeiro. According to Rowling, setting yourself achievable goals is the first step to self-love. De acordo com a Rowling, ter metas, né? Estabelecer metas alcançáveis é o primeiro passo para o auto-amor? Não, porque ela disse que setting yourself achievable goals is the first step to self-improvement, né? Ter as suas metas alcançáveis é o primeiro passo para o autodesenvolvimento, não para o auto-amor. Será que esse discurso está em algum outro lugar desta página? Ô, gente, eu tô gastando tempo aqui, dando uma nota aqui, procurando. É o discurso da página 28. Mas se a gente estivesse em sala de aula, como já estivemos em sala de aula por vários momentos, tentando encontrar o lugar certo, vamos ver se é esse aqui, ó. Track 13, Unit 2, page 28, Activity 7. President Faust, members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, É o mesmo discurso. members of the faculty, proud parents, and above all, graduates. The first thing I would like to say is thank you. Not only has Harvard given me an extraordinary honor, but the weeks of fear and nausea I have endured at the thought of giving this commencement address have made me lose weight. Cadê minha caixinha de Delivering a discurso? commencement address is a great responsibility, or so I thought, until I cast my mind back to my own graduation. The commencement speaker that day was the distinguished British philosopher Baroness Mary Warnock. Reflecting on texto her mesmo, speech gente. Falou aqui, ó. has helped me enormously in writing this one, because it turns out that I can't remember a single word she said. This liberating discovery enables me to proceed without any fear that I might inadvertently influence you to abandon promising careers in business, the law, or politics. Achievable goals, the first step to self-improvement. Perdão, gente, eu estava aqui esperando achar a caixinha para fechar, mas como eu não consegui fechar, estou aqui fazendo a compreensão de novo da nossa questão. Cuidado. Alguns enunciados, eles aparecem um pouco confusos, como este aqui, ó. Está citando o exemplo da autora J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Ela costuma dar discursos motivacionais em cerimônias de graduação em Harvard. E aqui está dizendo que esse tipo de discurso de formatura, em inglês, se chama Commencement Address. E aí você vai escutar de novo o mesmo discurso que estava aqui antes, para assinalar verdadeiro ou falso. Eu não entendi por que começaram a falar da J.K. Rowling, do Harry Potter e de Harvard, se é apenas o mesmo discurso que a gente tem anteriormente. Isso aqui me colocou na busca, procurando, cadê esse bendito do discurso, porque essa voz não é da J.K. Rowling, eu estava querendo o discurso da J.K. Rowling. Então, assim, essa falha que eu cometi agora, toma cuidado para vocês também não cometerem numa hora de prova, numa hora de exercício, porque se a gente não presta atenção no enunciado direito, vocês viram o que pode acontecer, não é? Próxima página, nós temos vocabulary, modifiers and adverbial phrases, modificadores e frases adverbiais. Leia as sentenças do áudio e compare as regras com as palavras abaixo, né? Olha só, delivering a commencement address is a great responsibility, or so I thought until I cast my mind back to my own graduation. Fazer um discurso de formatura é uma great responsibility. Não é qualquer responsabilidade, é uma responsabilidade enorme, né? The commencement speaker that day, cadê? The distinguished British philosopher
A distinta filósofa britânica helped me enormously, me ajudou enormemente. Inadvertently influência inadvertida. Então, aqui, né, essas palavras que estão marcadas aqui são o quê? São modificadores, não é? São frases adverbiais. Então, aqui você deveria completar com as regrinhas. The highlighted words and expressions work as adverbs and adjectives. As palavras que estão enfatizadas são advérbios ou adjetivos. Adjectives modify nouns in a sentences. Um adjetivo modifica um substantivo numa sentença. Adverbs modify verbs in a sentence. Advérbio, como o próprio nome diz, advérbio, ele vem junto com o verbo e modifica o verbo na sentença. They give us information about the verbs such as how, when, where, how often something occurs. Ele nos dá informações sobre um verbo tal qual como, quando, onde, com que frequência esse verbo acontece. An adverbial phrase, uma frase adverbial ou uma oração adverbial, is one or more words that modify the verb in a sentence. É formado por uma ou mais palavras que modificam um advérbio em uma sentença. Questão 9. The sentences below contain an adverbial phrase. As sentenças abaixo contêm uma oração adverbial. Find it and underline it. Encontre-a e grife-a. After that, write the question that it answers. Em seguida, escreva a pergunta que ela responde. How much e when. Então, você vai achar a expressão adverbial e colocar aí o tipo de pergunta. Que pergunta eu faço para chegar nessa resposta? É isso que vocês devem pensar. We expect all the students to write a letter to their future selves in about an hour, em torno de uma hora. Nós esperamos que todos os alunos escrevam uma carta para o futuro eu deles em torno de uma hora. Então, eu vou perguntar when? Quando? Em torno de uma hora. Aqui, né, na letra B, a minha resposta. Almost as much as I do. My friends try to be better people almost as much as I do. Os meus amigos tentam ser pessoas melhores tanto quanto eu tento. Tanto quanto eu tento. How much? Quanto? Quanto? Tanto quanto eu tento. Letra C. Coach motivated them to be their best every day. O coach motivou-os a serem os melhores a cada dia, todos os dias. Quando? When? Todos os dias. Facing your fears is more intimidating than hiding them. Encarar os seus medos é mais intimidador do que escondê-los. How? More intimidating than hiding them. Como? Mais motivador do que escondê-los. They get together to discuss the future of the planet on Mondays. Eles se reúnem para discutirem o futuro do planeta às segundas-feiras. Às segundas-feiras eu vou perguntar quando? On Mondays. Gente, volta aqui na D. Facing your fears, encarar seus medos, é mais intimidador do que escondê-los. Eu não perguntaria how aqui, porque o how eu tenho que contar como que alguma coisa acontece. Essa resposta que o livro está trazendo, mas eu colocaria, por exemplo, what? É o quê? O quê? Mais intimidador do que esconder. Encarar os seus medos é o quê? Mais intimidador do que escondê-los. A letra D, vocês façam a correção aqui. Não tem uma resposta. Mas eu não perguntaria how aqui. Eu perguntaria what. O que? É o que? Mas nós não temos essa opção aqui em cima. Então, dentre as opções aqui, o how é o que que melhor nos serve, mas também não é o que está completamente correto, não. Autolac de gramática eu sei um pouco. Bastante. Pelo menos tem uns 20 anos de sala de aula. Essa letra D aqui não deu, não. Beleza, vamos continuar.
Dealing with failure positively. Lidando com o fracasso de maneira positiva. Whenever you go through a frustrating movement, check how you feel and why you feel that way. Todas as vezes que você for passar por um momento de frustração, verifique, cheque como você se sente e por que você sente daquele jeito. Don't try to paint over it and smile. Não tente pintar um sorriso em cima disso, colocar um sorriso em cima da sua frustração. Allow yourself time to digest the way you feel. Permita-se tirar um tempo para digerir a forma como você se sente. Analyze how much of the problem is your fault. Analise o quanto desse problema é culpa sua, é sua falha. Be constructive with yourself and learn from the situation. Seja construtivo consigo mesmo e aprenda com esta situação. Aqui está pedindo para você escrever uma frase motivacional que ajude as pessoas a lidarem com as falhas, com os fracassos delas. E pelo visto aqui nós temos um videozinho. Vamos ver se vai Hello funcionar. guys, Amber and Nicholas here. How are you doing today? Welcome to one more video of Our Languages channel. Oh my, where is the video? My internet connection is here. It's working. But I think this is a problem at Ionica. Oh my. As you can see, the video is not working, so I'll have to cut here, stop recording, and restart again. Bom, queridos, o nosso vídeo não deu certo, mas precisamos continuar, né, e vencer esse capítulo. How to be the best version of yourself. Como ser a melhor versão de você mesmo. Ken Mosaika, CTO and co-founder of the TerraFiresProject.org, answered the question. Então, a Ken Mosaika, né, que é cofundadora do Firehouse Project, né? Ela respondeu essa questão: What can I do to make sure I am becoming the best version of myself? O que eu posso fazer para assegurar de que eu estou me tornando a melhor versão de mim mesma? Então a gente tem esse textinho para a gente interpretar. Just show up. Say you want to run a marathon but have no prior experience. The first step is lacing you in a shoes and hitting the pavement. Even if you only make it mile on your first training run, you'll be about 2% closer to your ultimate goal than if you didn't put in any work at all. Então aqui eu interpreto que dar um passo é diferente de não fazer nada, né? Então apenas apareça. Diga que você quer correr uma maratona e mesmo que você não tenha experiência prévia, né? O primeiro passo é colocar os seus sapatos, calçar os seus sapatos e sair para o chão, né? Correr, né? Mesmo que você faça apenas meia milha, isso já é um treinamento para uma corrida. Mesmo que você faça muito pouco, você já está tipo 2% mais perto de alcançar a sua meta. 2. Start from the beginning. You don't just happen to stumble upon the best version of yourself. You need to start from the beginning to take a high number of small steps in order to become what you envision. Comece do começo, né? Não existe, o que ela diz aqui, que não existe mágica. Você tem que começar de algum ponto até que você consiga alcançar a melhor versão de você mesmo. E cada pequeno passo conta muito, né? Quando você tem uma visão daquilo que você quer no futuro. Number 3, recognize that the best version of yourself should be your vision, not anybody else. Don't waste energy trying to live up to what somebody else wants you to be. Reconheça que a melhor versão de você mesmo
deve estar dentro da sua visão, do seu ponto de vista, e não dentro do ponto de vista de outra pessoa. Não gaste energia tentando viver algo que outra pessoa gostaria que você fosse, não é? A gente tem a nossa vidinha, né? Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu só posso resolver a minha e você só pode resolver a sua. Então, esse item de número 3 é mais ou menos isso. Não adianta eu querer que você queira se você não quiser. Não adianta eu querer que você faça se você não tem essa vontade. Então, a mudança ela vem de dentro, não é? E o movimento também, né? Ele vem de dentro. Você decide como você quer se movimentar para alcançar os seus objetivos. 4. Stop looking for a secret trick. There is no miraculous shortcuts for the better version of yourself. Pare de procurar por truques secretos. Não existe um atalho milagroso para que você chegue à sua melhor versão. Aí aqui já pulou para o item de número 10. Accept help from other people. Don't let your pride get the way. Most successful people needed help along the way too. Aceite a ajuda de outras pessoas. Não deixe que o seu orgulho atravesse o caminho. As pessoas que têm mais sucesso, elas precisam de ajuda ao longo do caminho também. 13. Ignore social media scoreboard. People depict an extremely exaggerated version of life on Facebook, Instagram, Snapchat, and other social platforms. We only share the good things, not the bad. So when you compare yourself to what you see on social media, you are just hurting yourself. Ignore, né, as coisas que aparecem nas mídias sociais. As pessoas colocam lá versões extremamente exageradas da vida delas no Facebook, no Instagram, no Snapchat ou em outras plataformas sociais. A gente só compartilha coisas boas, não coisas ruins. Então, quando você se compara com o que você vê nas mídias sociais, isso pode te deixar ferido ou magoado. 15. Stop pretending to know things you don't know. You will never learn anything if you pretend already know everything. Pare de fingir que você sabe de coisas que você não sabe. Você nunca vai aprender alguma coisa se você ficar o tempo inteiro fingindo que sabe de tudo. E aqui nós temos as nossas questões. Look at the text. How is it divided? Como é que esse texto é dividido? It's divided as a list. Ele é dividido como uma lista. What kind of text is this? Que tipo de texto é este? É uma listicle. Listicle. Aqui a gente tem a definição de listicle. A listicle is basically an article structured and reading as a list. For example, 9 ways to become more creative. Uma listicle é uma mistura de uma lista com um artigo. Então, é um artigo estruturado e escrito em formato de lista. Por exemplo, 9 formas de se tornar mais criativo. Você vai escrever um artigo sobre criatividade, mas você vai escrever em formas, um passo a passo para se tornar mais criativo. Então, isso é uma listicle. As outras alternativas dizem a list essay, uma lista de um ensaio ou de um essay é ensaio, a recipe, uma receita, não é uma receita também. Não entendi essas possible answers que apareceram aqui, mas vamos lá. Opa. Work in pairs. Answer these questions. Essas possible answers aí são essas da 3. Have you read a listicle before? Você já leu uma listicle antes? Resposta pessoal, você vai me dizer se sim ou não. Can you name other listicles? Você poderia dar nome para outras listicles? Aí deu o exemplo do 7 ways to accept yourself for who you are. 7 maneiras de se aceitar sobre quem você é. Top 10 suggestions for you go well in school. Top 10 sugestões de como se sair bem na escola. 5 best movies online, os 5 melhores filmes online. A gente tá cheio de listicles aí, né? Que são artigos que vão falar de um tema específico, mas em formato de listinha. C. Is your opinion, in your opinion, is a listicle easy to write or to read? Why? Na sua opinião, uma listicle é fácil de escrever ou de ler? Por quê? Sugestão de resposta: yes, sim, because it is objective and paragraphs are short. Porque ela é objetiva e os parágrafos são
Pequenos, vamos agora para a nossa última página. Infinitive e gerúndio. Leia as sentenças e complete as regrinhas, né? O gerúndio é o que termina com ing, o infinitivo é o to antes do verbo. You need to start. Você precisa começar. Stop looking for secret tricks. Pare de procurar por truques secretos. Don't pretend to know everything. Não finja que você sabe de tudo. Então, aqui, in these sentences, the first word in bold is a verb. A primeira palavra em negrito é um verbo. Need, stop, pretend, né? And it is followed by another verb e é seguido por outro verbo, olha. Need to start. Stop looking. Pretend to know. A gente tem verbo mais verbo. In the first and third sentences, the first verb is followed by a verb in the infinitive. Então, na primeira e na segunda sentença, essa e essa aqui, ó. You need e essa aqui, ó. O primeiro verbo é seguido por um segundo verbo no infinitivo, ou seja, ele tem to, mas o verbo na forma base. Letra C. In the second sentence, the verb is followed by a verb in the gerund. Na segunda sentença, stop looking, nessa aqui, né? O verbo é seguido por um verbo que está no gerúndio, ou seja, eu tenho o verbo normal, depois eu tenho o verbo acrescido de ing. Atividade 5. Leia as sentenças e escolha a opção correta. Stop looking for a secret tree. Stop to look at beauty of the city. Pare para ver as belezas dessa cidade. The verb stop takes on the gerund infinitive form. Então, o verbo parar, depois dele eu posso colocar tanto o gerúndio quanto o infinitivo. Both have different meanings. Em ambas as frases, os dois verbos têm significados diferentes. Stop looking, pare de olhar. Stop to look, pare para olhar. B. Stop plus verb with ing means to stop a habit. O stop mais um verbo com ing significa parar com um hábito. Stop plus infinitive means to stop, the action of stopping. O stop mais o infinitivo significa a ação, né? Que a ação deve parar. Então, um olha, parar com um hábito, o outro, parar com uma ação. Aqui no cantinho a gente tem umas dicas, olha. There are certain verbs that can only be followed by verbs in the infinitive or in gerund. Tem alguns verbos específicos que só vão ser seguidos do infinitivo ou no gerúndio. Some verbs can be followed by both and slightly different meanings. Alguns outros verbos poderão ser seguidos por ambos e as diferenças são muito sutis, são muito slightly, muito sutis. Que pede pra gente na página 117, que tem gramática lá. Tem essa atividade de escrita, que está pedindo para você escrever uma lexical, escolher um tópico com um tema, que deve ser como se tornar uma pessoa melhor. Escrever uma lexical desse tema aqui. Analisar as estruturas de um parágrafo e criar partes intencionais. Né? Na sua lexical, o que você precisa? Explicar o seu ponto de vista dando exemplos, enumerar as sentenças, contar ao leitor a sugestão de como lidar com os problemas que você mencionou previamente. Aí aqui a gente tem um exemplo. 13. Ignore the social media scoreboard. Então aqui está o exemplo da letra B, né? Olha, a enumeração está de número 13, né? Ignorar que vem na mídia social. People depict extremely exaggerated. Então, explicando o porquê, porque as pessoas colocam informações muito exageradas lá no Facebook, no Instagram e coisas que não são verdades, né? Então, aqui tem a letra C, que é contar ao leitor ou sugerir como você lida com esses problemas. Então, seria não levar a sério as coisas que as pessoas postam nas mídias sociais. E a letra A tá o exemplo aqui em rosinha aqui embaixo, olha. Então, quando você compara você mesmo com o que você vê nas mídias sociais, isso pode te ferir, é explicar o seu ponto de vista. E acabamos o capítulo, aqui ele diz para a gente dar uma olhadinha na gramática lá da página 117. Aqui tem alguns discursos, alguns diálogos usando o futuro, né, com o will. Tem esse
Ah, aqui tem atividades, ó. Depois, se vocês puderem, cliquem aqui, ó. Vou colocar qualquer coisa, ó. É bom que ele te dá um feedback, né? Avançar. Se a resposta tá certa ou tá errada. Então, tenta ir no livro mesmo online, usa ele no computador ou no celular e tenta fazer essas atividades. Beleza? Então, estamos com o nosso conteúdo concluído. Vencemos a unidade 2, mesmo que tenha sido por intermédio de videoaulas. Eu desejo a todos vocês uma excelente avaliação de língua inglesa amanhã. Um forte abraço e até a próxima.